Muito bem, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, muito bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos entrando no ar com mais uma edição do nosso programa EBD no Rádio e hoje em formato de podcast, tá? E você é o nosso convidado, não saia daí, você que acompanhou o grande Leomar Gomes aqui com o programa Reflexão do Dia. Fique na nossa companhia, que até às 8h30 da matina estarei aqui falando com ele, meu amigo pastor Erlande Macedo, que já está comigo aqui no estúdio. E nós vamos falar sobre as nossas lições do próximo, sobre a nossa lição do próximo domingo, que tem como tema Desenvolvendo uma Consciência de Santidade. Creio que iremos contribuir um pouco para o seu crescimento espiritual nesta manhã. Portanto, não desligue o seu rádio, não mude de frequência e nem mude de aplicativo, porque eu volto já conversando com ele, o grande pastor Erlande Macedo. Tá no giro da EBD, Leomar, eu volto já. Deus aprende. Ok, depois desse jingo que é quase uma semana de duração, estamos de volta com o nosso programa EBD no Rádio, hoje aqui conversando com meu amigo pastor Erlan. Tá certo? Desde já, nós queremos já abrir o nosso microfone. Pastor Erlan, seja bem-vindo ao nosso programa. Que a paz do Senhor Jesus Cristo. Fique à vontade para suas considerações iniciais. Muito obrigado, um prazer estar aqui. Agradeço pelo convite. Quero saudar a todos os ouvintes com a paz do Senhor Jesus. E que possamos aqui aprender um pouco mais da palavra de Deus. Muito bem, você ouviu aí a saudação do pastor Erlan, ele que é casado com a missionária Elisiete A. Faria de Macedo, tem 4 filhos, graduado em Ciências Contábil, Administração. Na sua vida espiritual ele é pastor, dirigente, bacharel em Teologia, cursando, tem 43 anos de idade e 24 anos de convertido, né? Pastor Erlan, poderia vir uma coisa boa do jejum? Graças a Deus que sim, né? Graças a Deus que o povoado Jeju, município de Vitorino Freire, ele gerou pastores, né? Pastor Manuel Faustino, por exemplo, aqui do Campo Bela Vista, Bacabal, também é do povoado Jeju. Muito bem, eu fiz a pergunta para o pastor Erlan, porque a gente já fez 2013, não foi, Léo? 2013, 2014, a gente fez o retiro lá no Jeju, a gente conhece lá o povoado e eu vi uma certa feita contando o testemunho dele, que é filho daquela região, tá certo? Povoado abençoado ali de Vitorino Freire, não é isso? Isso. Muito bem, pastor Erlan, eu lhe pergunto, o senhor nasceu num bispo evangélico? Não, senhor. Não, né? E como foi o seu encontro com a escola bíblica dominical? O meu encontro com a escola bíblica era antes mesmo de eu me converter. Eu, morando no povoado Jeju, eu participava do catecismo no Jeju, na igreja católica, e quando eu ia para a cidade, Vitorino Freire, deixar carne para os meus avós que moravam lá em Vitorino, no dia de sábado. Aí às vezes eu ficava por lá mesmo e no outro dia a minha avó me conduzia para a escola bíblica. Os meus avós maternos são evangélicos. Hoje descansam no Senhor já, né? Muito bem. Então esse foi o meu primeiro contato. Desde mais tenra idade, né? Já tinha esse contato com a escola bíblica dominical. Muito bem. Você está ouvindo aí o testemunho do pastor Erlan, como foi que ele se encontrou com a escola bíblica dominical e como você avalia, pastor Erlan, a questão do cristão que insiste em não querer ser um aluno da escola bíblica dominical. Ele está faltando, com certeza, o amor pela palavra de Deus. Porque todos aqueles que amam a palavra do Senhor, amam ouvi-lo e aprender mais dela, né, da palavra. Então, a escola bíblica é um estudo sistemático, posso dizer, uma faculdade teológica que o único custo para o aluno é adquirir a lição da escola bíblica. Não se paga os professores, porque o patrão, né, o nosso Deus, é quem recompensa os nossos amados professores. Então, está faltando esse complemento na vida do cristão que não frequenta a escola bíblica. Ele deve colocar no coração. Muito bem. Eu observo, pastor, que você é um amante também da escola bíblica dominical. Sim. Por que eu digo isso? Porque eu estou aqui há 23 anos no Tempo Central, trabalhando aqui na biblioteca, e a gente tem acompanhado a escola bíblica dominical aqui no Tempo Central ao longo desses anos todos. E eu percebo que na sua gestão é perceptível a grande melhoria que a escola dominical aqui no Tempo Central, avanço que teve. Teve até uma época tão crítica aqui no Tempo Central, que eu brincava, que dizia, rapaz, se alguém vir em Bacabal e avaliar a escola dominical pelo Tempo Central, ele vai sair com uma visão, assim, distorcida da escola de Bacabal. A gente percebe que, graças ao seu amor pela escola, pela obra como um todo, e sobretudo pela escola, a escola aqui tem avançado muito. O que você daria a esse
esse norte aqui para o meu amigo coordenador que está me ouvindo, quais as dicas que você tem colocado em prática, que tem funcionado aqui no Templo Central? Em primeiro lugar, toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus, porque se não fosse a boa mão do Senhor, né, não teríamos assim avançado, como o Senhor destacou, e o compromisso mesmo que os nossos professores, coordenação da nossa escola bíblica, é uma coordenação unida, são coordenadores que trabalham de fato e não ficam somente em uma sala, vou utilizar a nossa expressão, em um gabinete, né? Mas eles visitam as salas durante todo o período da EBD, organizam, nós temos duas secretárias e 4 coordenadores, e essa coordenação, de fato, ela é bem atuante. Então, louvo a Deus pela vida da coordenação e dos nossos queridos professores que fazem com que os alunos tenham esse desejo de vir um próximo domingo. Então, a Deus toda a honra e toda a glória. Glória a Deus. Então é pimentada de amor e dedicação, né, de todo um corpo, pastor, né? De todo um corpo, todo um o amor é o tempero, né? É o tempero da coisa. É verdade, acredito nisso. Muito bem, abre espaço aqui para cumprimentar a irmã Dinamara, ela está conosco ao vivo. Bom dia, na paz do Senhor, estamos ouvindo a programação. Um abraço para o pastor Erlan, o pastor Erlan não conhece a irmã Dinamara, né? Um abraço para o pastor Erlan e sua família, amada por todos nós aqui do Templo Central. Muito bem, obrigado, irmã Assunção, irmã Dinara e a irmã Dinamara na nossa companhia de terça-feira. Querido pastor Erlan, eu pergunto, inicio a nossa conversa aqui, um bate-papo descontraído. No seu ponto de vista, qual a importância dessa lição que vamos estudar no próximo domingo, que tem como assunto desenvolvendo a consciência da salvação, ou da santidade? Da santidade, exatamente. Em tempo oportuno, né? Nós podemos observar que vivemos em um tempo em que os cristãos estão vivendo desapercebidos quanto à necessidade de viver uma vida em santidade, de um bom testemunho diante dessa sociedade. Porque nós somos a Bíblia que o mundo lê, né? A Bíblia que o mundo lê. Então, exatamente. Então, em tempo oportuno, chamando nossa atenção, são lições sistemáticas, né? Então, eu creio sim que em tempo oportuno para que possamos entender a necessidade de dar um bom testemunho vivendo em santidade. Aí eu me lembrei agora que a Bíblia que o mundo lê, eu lembrei de ontem, Tempo Central, aquela Bíblia, né, branco, sim. Certo? Então, é importantíssimo, né, esse assunto para nós. Só perde quem não vai à escola bíblica dominical, como eu sempre tenho dito. Pastor Erlan, como nós podemos entender a consciência da santidade? Como que um cristão pode ser, rapaz, eu compreendi essa consciência, eu vou buscar esse alvo para a minha vida, para ter esse objetivo de alcançar essa santidade? Ele deve entender que devemos viver uma vida santa, uma vida em separação, e quando ele percebe isso, ele procura se afastar daquilo que não agrada a Deus, né? Daquilo que a carne leva para a distância de Deus. Então, quando ele compreende que o mau testemunho, viveram em lugares ou frequentar, melhor dizendo, lugares que não agradam a Deus, ele passa a entender que ele deve refletir a imagem de Cristo, né? Deve refletir a imagem de Cristo. Portanto, sem dúvida, a Bíblia Sagrada leva a pessoa a entender isso, porque sem a santidade ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus. Muito bem, você que ligou no aplicativo agora, você que tá ao vivo, Léo, no Insta? Tá não? Tá ao vivo, você tá no Insta, AD Bacabal, AD BacMA, nosso muito obrigado, tá certo? Você que nos acompanhando. Léo, traz uma música especial aqui, para um ouvinte número 1 também que nos acompanha, que é a Irmã Graça. A Irmã Graça, que é uma outra amante também da EBD, na área 9, ela que é coordenadora da EBD da área 9. Estou ligado no programa, é uma bênção, ouvindo o nosso pastor Erlan. Muito bem, pastor. Só a audiência aqui é pura aqui, até na área 9, Irmã Graça. Então, um abraço, traz uma música especial aí para todos os professores da área 9, coordenadores, secretários da nossa EBD, e a gente volta já já. Ok, muito bem, depois dessa grande música aí, cantada por Nani Azevedo, tá certo? Ele que é um grande adorador, já emplacou vários sucessos aqui no nosso Brasil, né?
Meus irmãos, nós estamos conversando com o pastor Erlan, ele que é pastor do Templo Central, é pastor da Auxiliar da Assembleia de Deus e atualmente trabalha como dirigente aqui no Templo Central. Nós estamos conversando com ele sobre o tema da lição do próximo domingo, que é desenvolvendo a consciência de santidade. Pastor Erlan, podemos dizer que no Antigo Testamento o conceito de santidade está intrinsecamente ligado à natureza e à vontade de Deus, e por quê? Sim, em primeiro lugar porque é um atributo de Deus. Como atributo, desde o princípio da sua existência, já está ligado a isso, né? Porque Deus, ele é santo e deseja e assim exige de quem segue, quem ele ama ou quem se converte ao cristianismo seja santo, porque ele é santo. O seu caráter, né? Nele não há maldade. Não há maldade. Então, aquele que se aproxima dele tem que ter esse desejo, né? Exatamente. E Hebreus parece que sem a santidade ninguém verá o Senhor. Muito bem, ainda dentro desse tema, pastor Erlan, o apóstolo Paulo também, ele enfatiza, né, já no Novo Testamento, ele enfatiza a importância da santidade. E não somente isso, mas também ele exorta os cristãos a se absterem de toda forma de imoralidade, tá certo? E eu pergunto, de toda forma de moralidade e impureza. Então eu pergunto assim, esse conceito de santidade também, segundo aqui o pastor Paulo, vale também para o crente do Novo Testamento, né? Vale com certeza, porque Paulo queria que os santos vivessem de modo que o Espírito Santo pudesse influenciá-los, né? Influenciá-los e ajudá-los a servir a Deus e a servir ao próximo. Muito bem. Ainda conversando com o pastor Erlan, eu quero que ele classifique para nós os 3 estágios da santificação. O primeiro estágio, quando nós nos convertemos ao Senhor, é a santificação inicial ou posicional, né? Onde uma pessoa se posiciona em servir a Deus, se posiciona em abandonar o pecado e entregar a sua vida ao Senhor. Então, é a santificação inicial ou posicional. Logo após que essas segundas é necessário passar pela primeira, que é a santificação progressiva, né? E interessante que aquele ladrão, né? aquele homem que foi crucificado ao lado de Cristo, o que se converteu lá na cruz, que olhou para Jesus e reconheceu que Jesus era o Salvador, o Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele disse: Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Naquele momento ali, Cristo disse para ele que hoje ele estaria com ele no paraíso, entraria, né? Alcançaria a salvação e automaticamente já poderia estar com ele no céu de glória. Então, ali não precisou ele ter uma vida cristã, como a progressiva. Santificação progressiva é necessário a pessoa viver em santidade, se separando do mundo, do pecado, e todos os dias vigiando, né? Vigiando, tendo cuidado para não cair em tentação, como foi a lição anterior que estudamos. E então procurar se abster ou se afastar cada dia do pecado. Então, a progressiva é exatamente essa. Cada dia que vem, a gente procurar estar vivendo em santidade e se aproximando mais de Deus, passar uma imagem de Cristo Jesus. Ao ponto de alguém olhar para o Erlan, olhar para o Ribamar, e alguém dizer assim: eis aí um pequeno Cristo, né? Eis aí um cristão de verdade. Alguém que anda separando do mundo. Portanto, a segunda é a santificação progressiva, né? E a final é a santificação glorificação, né? Essa santificação, quando Cristo vier buscar a sua igreja, quando Cristo conduzir esse cristão ao céu, ele será totalmente glorificado, transformado, um corpo mortal, revestido agora no corpo da imortalidade, né? Um corpo sujeito à corrupção, ser revestido agora da incorruptibilidade. Então, automaticamente, esta glorificação se dá quando Cristo conduzir o crente ao céu de glória.
Muito bem, porque, pastor Hernando, nesse conceito de salvação, a gente vê o mundo aí fora, e eles estão certos, não estão errados não, eles são ciúme de pecado, né? Se ele vê um cristão pecar, ele, mas tu não é santo, rapaz. Eles têm ciúme. Então, quer dizer, mesmo a gente estando nesse processo de santificação, a gente está ainda sujeito a aqui e acolá, não é? Cometer alguma falha, com certeza. Né? Porque a gente percebe que eles vêm lá, mas vocês não são santos, e tal, né? Eles têm conhecimento, mas não aceitam que estão vivendo em pecado, né? Infelizmente. Muito bem. E também diferente do que o catolicismo ensina, né? Que na tradição católica, quem é santo é aquela pessoa que é beatificada, canonizada pelo Vaticano e tem que realizar um milagre. Tem que ter testemunhos, enfim, né? Alguém testemunhar que recebeu o milagre, uma cura. Né? Então a Bíblia não está nada disso, não tem base bíblica. A santidade é em vida, né? Em vida. Muito bem, pastor Renan, em todo esse processo todo, ele tem um alvo, né? E esse alvo da santificação é tornar o crente conforme a imagem de Cristo e plenamente coerente com o seu caráter divino. E eu pergunto para o senhor, de que forma isso acontece? Regenerado. Tem que estar regenerado, capaz de ouvir, guardar e praticar seus mandamentos. Capaz de ouvir, guardar e praticar os mandamentos de Deus, de modo que seja a sua santa habitação de Deus. Nós somos o templo e morada e habitação do Espírito Santo de Deus. Portanto, o nosso corpo, ele também deve estar de uma forma agradável ao Senhor. Muito bem. Para você que está nos ouvindo nesta manhã, está no nosso aplicativo, está no Instagram da igreja, ADBAC-MA, nosso muito obrigado, tá certo? Estou conversando com o pastor Erlande Macedo Silva, ele que é pastor do Templo Central, tá certo? Estamos conversando sobre a nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Leomar, traz o jingle aí da IBD e eu volto já. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia. Silva mandou um abraço para o pastor Erlando. Olha, eu estou ouvindo aí do Instagram. Pastor Rodney Mateus, do cidadãos para o céu. Isso é gente grande, pastor Erlando. Tá nada, você tá bem. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vamos deixar assim um pouco pra... Quem faz isso aqui? Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos se estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem. Você está ouvindo o programa EBD no rádio. Muito bem, estamos de volta. Um abraço mais uma vez a todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando. Nosso muito obrigado por sua audiência, obrigado por sua participação, como é o caso aqui da irmã Terezinha, na Oásis de Deus, que está no pezinho do rádio, já não perde uma programação da nossa emissora. Muito obrigado, irmã Terezinha, que Deus lhe abençoe grandemente. Pastor Erlan, ainda... Nós já conversamos sobre o processo da santificação. Agora eu lhe pergunto, há alguma relação entre santidade e justiça de Deus? Com certeza. Ambos são atributos de Deus, ambos são atributos divinos que se relacionam. Muito bem. Ambos são os tributos de Deus, o tributo de Deus. Atributos, isso. Ainda conversando com o senhor, lhe pergunto, a santificação ela precisa ser distinguida da justificação e por quê? Assim, a sua pergunta, retorne por gentileza. A santificação precisa ser distinguida da justificação. E o porquê? Sim, porque na justificação nossa fé, ela resulta em sermos perdoados, aceitos e considerados justos diante de Deus. Já na santificação, essa mesma fé aceita que ativa e zelosamente todos os mandamentos que Cristo deu ao crente. Então, é necessário, sim, haver... Muito bem.
Muito bem, você está nos acompanhando aqui. Eu conversei com o pastor Erlan de Macedo Silva. E, pastor Erlan, foi uma grata satisfação recebê-lo, senhor, aqui no nosso programa. Desde já o nosso microfone abre-se novamente para suas considerações finais, para quem quer mandar um abraço, um alô especial. Fique à vontade. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer o seu convite. E esse tema é um tema muito oportuno mesmo, tá? É necessário porque hoje em dia as pessoas já não estão mais atentos à necessidade de viver uma vida que um testemunho venha agradar a Deus e muitas das vezes até para desagradar o homem, né? Tem que estar agradando a Deus no sentido de a gente não estar vivendo de conformidade que o mundo deseja que vivamos, né? Então, assim, quero mandar um abraço a todos os ouvintes, aqui os irmãos do Tempo Central, a irmã Dinamara, a irmã Assis, os demais irmãos aí, a irmã da área 9, né? E a irmã Graça. Todos os irmãos que nos enviaram um abraço. E assim, que Deus continue abençoando esse programa, esse trabalho, que vem despertar ainda mais os ouvintes a desejarem a frequentar a escola bíblica dominical. Porque na EBD, pastor Ribamar, não sei se ainda tem. Temos, sim, tem. Mas assim, eu tenho 24 anos de convertido e passei no ano de 2007, 8 meses sem frequentar a escola bíblica. Morava em São Luís. E como foi que se deu a minha evasão da EBD, né? A minha ausência na EBD? Essa questão de um dia de domingo alguém convidá-lo para vamos passar o dia junto, vamos passear. É um colega meu, gerente de loja, da mesma empresa que trabalhávamos juntos ali em São Luís, ele da Batista e o Assembleia de Deus, aí a gente começou a ser assim, um domingo na casa de um, outro domingo na casa do outro. Eu terminei esfriando esse desejo de frequentar a EBD e passei 7 meses sem frequentar a escola bíblica. Então, assim, possamos vigiar, não faltar a EBD. Se faltar um domingo, evite faltar o segundo, porque do terceiro para frente, pastor Ribamar, esfria e o desejo de frequentar fica bem escasso, tá? Então, se a gente não se policiar quanto à questão da sequência da falta na EBD, a gente termina até mesmo deixando de frequentar a EBD. Passei 7 meses para me despertar e retornar a frequentar a EBD. Então, desses 24 anos de convertido, foram 7 meses sem frequentar a escola bíblica, que eu nunca esqueci, e é um prejuízo para a vida espiritual. Então, um abraço, Deus abençoe grandemente, todos fiquem na paz do Senhor Jesus. Muito bem, você viu aí o conselho do pastor Erlan, e isso realmente que ele colocou aqui é uma verdade, é uma distração que às vezes a gente passa desapercebido, né? Sobretudo a nossa mocidade gosta muito de, aos domingos, ir para lazer, essas coisas todas. Não é errado você ir para o lazer. Me perdoe assim eu observar, mas hoje, infelizmente, eu digo infelizmente, não é só a mocidade. É no geral mesmo. É verdade, infelizmente. Verdade, é no geral. E se a gente não abrir os olhos, vai acontecer isso mesmo que você está falando. Vai acontecendo, vai esfriando, o desejo vai diminuindo e tal e tal. Mas louva a Deus pela sua vida, porque Deus restaurou, não vai perder mais a amor pela EBD. Pela EBD. Mas Senhor, ore por nós, abençoe nossos professores que estão nos acompanhando, nossos ouvintes, tá certo? Fique à vontade, faça uma oração, nos abençoando nesta manhã. Soberano Deus eterno, Deus santo, justo e fiel, diante da tua presença, Senhor, aqui estamos, e o Senhor é santo, e diante da tua santidade devemos também entrar, Senhor, de uma maneira que, reconhecendo a nossa fragilidade e te pedindo perdão, ó Pai, que o Senhor nos perdoe nesta manhã, que possamos, ó Deus, agradar aos teus olhos, agradar ao teu coração, e que o Senhor venha se agradar do nosso coração. Pai amado, o Senhor procura verdadeiros adoradores, que te adorem em espírito e em verdade. E que possamos viver, ó Pai querido, em espírito e em verdade diante do Senhor e dessa sociedade. Que possamos viver separado de fato e de verdade, para viver uma vida em santidade. Que o Senhor, ó Deus, venha se instrumentalizar da vida deste ouvinte, do teu filho, da tua filha, ó Pai,
para que possamos influenciar este mundo com a tua preciosa palavra. Que o povo, que o mundo possa olhar para nós e ver de fato e de verdade, crente de verdade. Alguém que está convertido ao Senhor. Alguém que está separado dos desejos da carne e vivendo de fato e de verdade uma vida em santidade diante do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a agradar o teu coração a cada dia. Ajuda-nos a ser mais crentes a cada dia. Assim, Pai, abençoa, Senhor, continuamente esse programa, o teu servo, pastor Ribamar, que está na condução, ao irmão Leomar, irmão Léo. Ó Deus querido, toda a equipe da Acadeb, a todos, abençoa para a glória e louvor do teu nome. Assim, Deus, nós abençoamos a todos os ouvintes, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, amém. Muito bem, pastor Elan, foi um prazer, alegria, viu? Fique à vontade, se você quiser.